Bom, gente, tô fazendo esse vídeo para vocês para fazer uma retomada do que vocês viram na aula passada, tá? Se caso tenha ficado alguma dúvida, logo após vocês assistirem esse vídeo, vai ter uma lista de exercícios na aba de tarefas, na qual vocês devem fazer e me enviar até dia 13/7, né? Nesse período aí de uma quinzena. E aí, então, eu vou revisar os conceitos que foram trabalhados a respeito de ligações químicas. Primeira coisa, né? Nós sabemos que os elementos, eles se ligam, os átomos se ligam buscando estabilidade. E de acordo com a regra do octeto, que explica a maioria das ligações, mas não todas, porque há exceções, na regra do octeto se baseia no quê? Na propriedade que os átomos, para eles serem estáveis, eles precisam de 8 elétrons. Isso se deve ao quê? A distribuição eletrônica dos gases nobres, que são gases que, na sua maioria, são encontrados sem fazer ligações químicas, portanto, eles possuem uma estabilidade, tá? E por esse motivo, os elementos se baseiam nisso. Então, o elemento ele precisa alcançar 8 elétrons na sua última camada eletrônica, que é aquela camada que nós fazemos a distribuição eletrônica, para poder, então, ele ser estável. E aí, isso explica o motivo de ocorrer ligações químicas. E aí, nós temos também as exceções. Os átomos que sofrem expansão são aqueles que ficam estáveis com mais de 8 elétrons, tá? Um exemplo é o fósforo. Então, nós temos o fósforo e o enxofre também, tá? E que sofrem contração são aqueles elementos que se estabilizam com menos de 8 elétrons. E aí, nós temos o exemplo berílio, tá? Nós temos o berílio e o boro, tá? O berílio, ele se estabiliza com 4 elétrons e o boro com 6. E outra exceção é o hélio e o hidrogênio, que se estabilizam com 2 elétrons, que foge dessa regra. Mas percebam que essa regra é bem abrangente, então ela vai explicar muito mais a relação de como essas ligações se formam e por que elas se formam. E aí, o primeiro tipo de ligação que nós estamos aprendendo é em relação à ligação iônica, que é aquela ligação entre o metal e não metal. Lembrando, né, que nós temos os elementos representativos, família 1A, 2A e 3A são metais, né? Família 5, 6 e 7A são não metais, que são aquelas famílias da tabela que a gente já estudou. E também entre o metal e o hidrogênio eu tenho uma ligação iônica. Como o próprio nome diz, a ligação iônica forma íons. Então, eu coloquei aqui as principais características. A primeira é a transferência de elétrons, porque essa ligação se dá por meio de doação, né, de elétrons, ou recebimento. A formação de íons, forma um cátion, lembrando que o cátion é a carga positiva, indica que o meu elemento vai perder elétrons, né, vai doar, e o ânion é a carga negativa, indica então que o meu elemento vai receber para alcançar a estabilidade. E a meta, né, dessa ligação, como todas as ligações químicas, é a estabilidade. Os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente, possuem altos pontos de fusão e ebulição devido a essa ligação ser eletrostática, então eu tenho uma atração de cargas opostas, fazendo com que essas moléculas estejam bem próximas uma das outras, tanto que eu tenho eles em temperatura ambiente como sólidos, e aumentando dessa forma a energia necessária para separar essas moléculas. No caso, dos pontos de fusão e ebulição, né? Lembrando que o ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido e o de ebulição é do líquido para o gasoso. Outra propriedade é que eles são bons condutores quando aquoso ou fundido. Por quê? Porque eles vão ocorrer o processo de dissociação, que é uma simples separação de íons. E aí, portanto, eu vou ter uma carga positiva, né, um polo positivo e um polo negativo, fazendo com que, tanto em meio aquoso como esse elemento na sua forma fundida, ele apresente, então, uma condução de corrente elétrica. E, por fim, todos eles são solúveis em água, né? Isso também é uma característica de um composto iônico.
temos exemplos, né? Eu coloquei aqui os sais, né? Nós temos também os óxidos, alguns óxidos, por exemplo, né? O NaO, Na2O, que é o óxido de sódio. Então, temos alguns sais e alguns óxidos, tá? Como exemplos, que são funções inorgânicas que serão estudadas mais à frente, tá ok? E aí, eu vou colocar aqui com vocês, vou trabalhar alguns exemplos até para ajudar vocês na resolução dos exercícios. Como que eu monto uma fórmula eletrônica, uma fórmula em traço, uma fórmula estrutural? Como que eu analiso qual que é a fórmula, como que vai se formar esse meu composto iônico? Primeira coisa, eu sei que eu vou ter uma ligação iônica quando eu tenho um metal e um não metal. Então, percebam que aqui, ó, eu tenho o sódio e aqui eu tenho o oxigênio, tá? Então, nós sabemos nitidamente, né, que o sódio é um metal e o oxigênio é um não metal, tá ok? E isso vocês podem observar também olhando a tabela periódica, porque lá tá tudo marcadinho, né? Os metais, os não metais. E aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, né? Nós vamos pensar em quantos elétrons eu tenho na última camada do sódio, quantos elétrons eu tenho na última camada do oxigênio. Como que eu vou saber isso? Eu vou olhar nas minhas famílias, né? Nos meus grupos. O sódio, ele é da família 1A. Então, o sódio, ele tem um elétron na sua última camada. Lembrando que essas ligações, elas vão se formar baseada nos elétrons de valência, né? Nos elétrons da última camada. E o oxigênio, se vocês forem ver, ele é da família 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons, né? Na sua última camada, correto? Bom, quando eu coloco os elétrons ao redor do símbolo do meu elemento, eu estou colocando a fórmula eletrônica, tá? E aí, eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar. O que vocês têm que analisar, né? O sódio, ele tem um elétron, então ele vai perder um elétron, né? Porque é mais fácil ele perder um do que ganhar 7. E o oxigênio tem 6, então é mais fácil para ele o quê? Ganhar 2 do que perder os 6 para ficar com 8 elétrons, correto? Então, ele ganha 2. Só que o sódio, ele só pode doar um único elétron. Então, o que nós vamos fazer, né? Quando vocês forem montar, a primeira coisa, esse sódio aqui, ó, esse elemento, tô com aqui um átomo, ele vai doar um elétron para o oxigênio. Então, ele fez a doação. O que vai acontecer com esse sódio? Ele vai ficar um cátion, Na, mais um, porque ele perdeu um elétron. Só que o oxigênio, olha aqui, ó. Percebam que o oxigênio, ele vai ter 7 elétrons. Só que ele, para se estabilizar, para ficar um ânion menos 2, né? Para receber 2 elétrons, ele precisa receber 2 elétrons. E para ele receber 2 elétrons, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que chamar um outro sódio para fazer a ligação. Então, vamos lá. Coloquei aqui, ó, um outro sódio, que também tem um elétron para doar. Então, ele vai vir aqui, ó, e ele vai doar o seu elétron. E aí, então, percebam que eu vou ter a formação de outro cátion, Na+, e o oxigênio, ele vai ficar estável, porque ele vai ficar com 8. Então, ele vai virar um ânion menos 2, porque ele recebeu 2 elétrons, atingiu a regra do octeto, né? Está estável. Só que quando ele fica estável, ele forma um ânion. Assim como o metal forma um cátion, o não metal forma um ânion. Mas percebam que para essa ligação acontecer, eu precisei de quantos átomos de sódio? Eu precisei de 1, 2. Estão vendo? Para poder ser compatível com o tanto de elétrons que o oxigênio precisava ganhar. E oxigênio, eu só usei um, né? Só usei um oxigênio, ó, porque esse aqui, ele é o mesmo oxigênio, tá? Estou mostrando para vocês como que se dá essa doação de elétrons, no caso do oxigênio que precisa de 2. Bom, e aí então, eu sei que aqui, ó, são 2 Na+, né? E o oxigênio é um só. Na hora de montar, né, na hora de fazer a ligação, então aqui eu vou colocar um 2, porque eu tenho 2 sódios, né?
E nós sabemos que eles vão ter uma atração eletrostática. E essa atração eletrostática, ela vai juntar a minha ligação, né? Vai formar a minha ligação. Então, percebam, ó, que eu vou ter a formação aqui do Na2, porque eu usei 2 na fórmula molecular, tá? Ó, então, quando eu falar de fórmula eletrônica com vocês, eu vou estar me referindo aos elétrons que eu estou enxergando, como eu fiz aqui pra vocês, né? Os elétrons que eu estou enxergando durante a ligação. Então, aqui, ó, eu tenho a minha fórmula molecular, que eu represento por Fm, que é a quantidade de átomos, né? O metal sempre vem primeiro na hora de montar a fórmula, tá? E depois no metal. E o hidrogênio é a mesma coisa, se for o metal com o hidrogênio. Por exemplo, se for NaH, quer dizer, o NaH, o hidrogênio, perceba, ele vai estar ligado com o sódio e o sódio sempre vai começar a minha fórmula, tá ok? E aqui seria a representação da fórmula eletrônica, né? Que é como que tudo acontece. Quando tiver ligação covalente, vocês vão aprender melhor, né, a colocar os átomos na sua fórmula eletrônica. Se nós fôssemos fazer na sua fórmula de traços, tá? Nós faríamos dessa forma, ó. Nós colocaríamos o oxigênio no centro, porque o oxigênio eu só tenho um, e eu ligaria, né, vamos assim dizer, o sódio aqui e um outro sódio aqui, tá ok? Se a gente fosse colocar a sua fórmula estrutural, tá bom? Mais à frente nós vamos aprender a respeito da geometria molecular, como que eles estão dispersos, né? Como esses átomos vão estar dispersos em relação à natureza, né? Como que eles se organizam, né? Qual que é a estrutura deles. E aí, por fim, tem uma técnica também que é mais fácil de fazer. Como que eu faço essa técnica? O Na, ele é mais 1. Eu sei que ele vai formar um cátion mais 1. O oxigênio, por ele ser da família 6A, ele forma um ânion menos 2. Então, o que eu faço para montar a fórmula molecular, tá? Isso é para montar a fórmula molecular de uma forma mais fácil ou para conferir, né? Quando você faz dessa seguinte forma aqui que eu fiz. Você vai cruzar as cargas. Só que quando você cruza, se a carga for negativa, ela fica positiva. E se ela for positiva, ela continua positiva. Então, percebam que ao cruzar, ó, esse 2 vai vir para o Na2, e esse 1 vai vir para o O. Como é 1, eu não preciso colocar. Então, percebam, ó, que a fórmula molecular eu consigo obter por meio do cátion e do ânion dos elementos que vão ser formados, tá ok? Eu coloquei mais 2 exemplos para encerrar o vídeo e também para ficar bem claro essa questão da ligação iônica, tá bom? Agora, nós vamos fazer a ligação entre o alumínio e o oxigênio. Então, vamos lá. O alumínio, ele é da família 3A. Então, ele tem 3 elétrons na sua última camada. Ele é um metal, né? Nós sabemos. E o oxigênio é um não metal. O oxigênio, ele tem 6. A gente acabou de ver isso, né? Então, vamos lá. O alumínio, ele tem 3 elétrons para doar, porque ele tem 3 elétrons na última camada, lembrando que a família 3A doa 3 elétrons. Só que o oxigênio, ele só consegue receber 2. Então, o que acontece aqui na ligação, ó? O alumínio vem e doa 2 elétrons. Ele não doa os 3, tá? Ele doa os 2 elétrons. Quando ele faz essa doação, o que vai acontecer? O oxigênio aqui, ó, ele vai ficar estável, porque ele vai ter 8 elétrons com esses 2 que ele recebeu. Então, ele formou o quê? Um ânion 2 menos já estabilizou. Porém, o alumínio, ele ainda tem 1 elétron para doar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um outro oxigênio. A gente precisa de outro oxigênio até chegar na estabilidade. Então, vamos lá. Chamei outro oxigênio. Só que percebam que esse outro oxigênio, ele precisa de 2. Só que esse alumínio só vai doar quantos? Só vai doar 1. Estão vendo? Ele só doa 1. Bom, ele só doou 1
Esse alumínio, então, ele ficou estável, mais 3, porque ele doou os 3 elétrons. Porém, esse oxigênio aqui que entrou na ligação, que é o segundo oxigênio aqui, gente, ó, ele vai ficar com 7. Então, eu vou colocar aqui uma flechinha, ó, ele vai ficar com 7. Ele precisa de quanto? Ele precisa de mais 1. Então, eu venho aqui e chamo um alumínio. Mais um alumínio, ó, que vai ter quantos elétrons? 3. Esse alumínio, ele vai doar os 3, mas o oxigênio só pode receber 1, porque ele já tem 7. Então, ele doou um elétron aqui. Perceba, eu vou fazer a flecha aqui na frente, tá? Que esse alumínio aqui, esse oxigênio ficou estável. Eu vou colocar aqui, ó, o alumínio, ele tem 2 elétrons ainda para doar. O oxigênio, ele já está estável, porque ele já alcançou 8 elétrons. Então, eu tenho a formação de mais um ânion menos 2. Então, mais um átomo eu utilizei. Então, até agora, ó, eu utilizei 2. E o alumínio, eu usei 1, e aqui eu já tô no segundo alumínio. Então, o que eu preciso fazer? Percebam que esse alumínio, ele tem 2 elétrons ainda. O que eu faço com ele? Chamo outro oxigênio. Então, vou colocar aqui em cima, tá, gente? Ó, outro oxigênio, ó, tem outro oxigênio, outro átomo, com 6 elétrons. Só que percebam que esse átomo aqui, ó, ele precisa de 2. E quantos elétrons esse alumínio tem? 2. Então, ele vem aqui, faz a doação de 2 elétrons. E aí, então, ele forma um cátion. Vou colocar aqui em cima, tá? Ele forma um cátion Al3+, porque ele doou todos os 3 elétrons dele. E esse oxigênio, ele também vai formar um ânion, porque ele também está estável, né? Então, percebam que quantos a gente utilizou. Então, eu vou grifar para poder montar a fórmula molecular, né? Então, eu tenho aqui, ó, um oxigênio, um alumínio, quer dizer, esse alumínio aqui, vocês colocam a carga para indicar que ele já estabilizou. Nós temos, então, aqui outro alumínio, né? Oxigênio, nós temos 1, 2 e temos 3 oxigênios. Percebam? Sempre visando a estabilidade deles. Então, percebam que na fórmula molecular, então, eu vou ter Al2O3. Por quê? Porque eu precisei de 3 oxigênios e 2 alumínios para estabilizar todos os átomos da ligação. Agora, se eu fizesse daquele outro jeito que eu passei para vocês, que é da seguinte maneira, né? Eu tenho o alumínio, que tem a carga 3+, porque ele é da família 3A, e o oxigênio tem a carga 2-. Como que eu faço para determinar a fórmula molecular desse composto, dessa ligação? Eu vou cruzar as cargas. Cruzo as cargas. Quando eu cruzo, lembrando que o negativo fica positivo e o positivo permanece positivo. Então, esse 2 vem para onde? Para aqui, ó. E o 3 vem para baixo do oxigênio, ó. Então, percebam que eu obtive a mesma fórmula, tá? No exercício, vocês vão fazer dos 2 jeitos. Tanto desse, né, que é a minha, para determinar a fórmula molecular dessa forma, quanto desse aqui, para que vocês consigam me entender, tá? E aí, por fim, o cálcio e o cloro. O cálcio, gente, ele tem 2 elétrons na sua última camada, ele é da família 2A. Então, ele vai doar 2 elétrons. E o cloro, ele é da família 7A, que ele é um halogênio. Então, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. E ele precisa de apenas 1 para ficar estável. Mas o cálcio, ele tem 2. Né? Eu até brinco com os alunos, que ele tem muito amor para dar, né? E o cloro não quer receber todo esse amor. Então, o que acontece? Eu vou precisar de mais 1 nessa ligação. Que, no caso, eu vou precisar de outro cloro, para que eu consiga formar a ligação e estabilizar tanto o cálcio quanto o cloro, tá ok? Então, nesse caso aqui, ó, o cálcio, ele vai vir e vai doar 1. Por que ele vai doar 1? Porque o cloro só consegue receber 1 elétron. E aí, percebam que o cloro, ele já conseguiu 8 elétrons, portanto, ele já estabilizou, formando, então, um ânion de carga negativa. Só que o cálcio, ele ainda não se estabilizou, porque ele vai precisar perder mais 1 elétron para ele conseguir
obter 8 elétrons na última camada, né? Perder essa camada de 2 para ficar com 8, que foi o que vocês viram na distribuição. E se vocês fizerem a distribuição do cálcio, vocês vão perceber isso, tá? Então, eu preciso de quem? De outro cloro. O outro cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. E aí, vai dar certinho, né? O cálcio vai vir aqui e vai doar o seu elétron que estava faltando para esse cloro. Então, eu vou ter a formação do quê? De um outro cloro ânion, né? De carga negativa. Então, percebam, ó, que agora o meu cálcio, ele ficou estável com uma carga do quê? 2+. E a partir desses íons aqui, vou até colocar aqui embaixo. Eu vou ter um cálcio, né? 2+, e 2 cloros Cl-. A partir, então, da atração eletrostática que eu vou ter entre eles, eu vou ter a formação do Ca, lembrando que o metal sempre vem à frente, Cl2, porque eu precisei de 2 cloros para estabilizar a minha ligação. E aí, pessoal, por fim, nós vamos aplicar aquela regrinha prática até para vocês conferirem, tá? Então, no exercício, façam dessa forma que eu fiz aqui com os elétrons, mostrando a doação, e façam também a forma prática, que aí fica mais fácil, tá? Então, nós temos aqui o cálcio, que ele é da família 2A, então ele vai doar 2 elétrons, né? Lembrando que os metais doam e os não metais recebem. E o cloro, ele é da família 7A, então ele recebe um elétron para ficar estável, né? Seguindo a regra do octeto. Então, eu cruzo as cargas para montar a fórmula molecular. Então, Ca, como aqui é 1, não preciso colocar. E como aqui é 2, CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Então, percebam, gente, que eu fiz a minha ligação, só que eu preciso estabilizar ambos os átomos. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês, tá? No exercício que vocês vão montar a ligação iônica entre os pares de elementos, façam dessa forma, até para que vocês entendam essa relação de doação e recebimento de elétrons. E aí, qualquer dúvida no decorrer dos exercícios, vocês me avisam. Muito obrigado. A aula de hoje foi sobre isso, né? Sobre essa retomada de ligações iônicas. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo para todos vocês e até a próxima aula.